Oi, estudante, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. A gente vai ter agora uma aula sobre citologia. Na verdade, essa é uma das primeiras aulas de muitas que estão ainda por vir desse conteúdo, então fica ligado. A gente vai falar hoje, na verdade, de membrana plasmática, que é o envoltório, o principal envoltório celular. Para a gente começar a falar de membrana plasmática, a gente precisa entender primeiro qual é a função dessa estrutura na célula. Bom, toda vez que o teu professor de biologia desenha uma célula no quadro, ele faz aquela célula parece um ovo frito, né? Um contorninho, uma bola com uma bolinha por dentro. Esse desenho ele tem a intenção de mostrar as três estruturas básicas da célula, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. E como tu podes ver, é sempre a membrana plasmática é aquele contorno da célula. Então, aí tu já tira a principal função da célula, que é o quê? Da membrana plasmática, desculpa, que é delimitar a célula, né, dando formato a ela, e também uma função ainda mais importante, que é a permeabilidade seletiva. A membrana ela vai selecionar o que entra e sai da célula, como se ela fosse a muralha de um castelo. Ao mesmo tempo que protege, dá limite a esse castelo, ela também vai selecionar quem está entrando e quem está saindo, porque não pode entrar qualquer coisa ou sair qualquer coisa da célula. E para que ela consiga fazer essa função importantíssima para a célula, ela vai ter uma estrutura que a gente precisa entender para entender como que ela exerce essas funções. Bom, então você já deve ter ouvido falar que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. O que quer dizer isso? Bicamada porque são duas camadas dessas estruturinhas aqui. Isso aqui é um fosfolipídio. O que é um fosfolipídio? É um lipídio ligado a uma molécula de fosfato e uma estrutura nitrogenada que vão ter características diferentes de uma ponta e na outra. A região de dentro, que é formada pelos lipídios, essa estruturinha aqui, ela vai ser uma estrutura hidrofóbica. Por quê? Porque ela é uma estrutura apolar, então ela não se dissolve na água. Tu já sabes que óleo não se dissolve na água, então só lembrar disso. E por que tem essa estrutura aqui? Justamente porque a célula, ela dentro dela é cheia de água e ela está no meio aquoso. Então eu preciso separar essa célula, né, desse meio aquoso em que ela se encontra, e a maneira biológica que a gente tem isso é colocar moléculas de gordura, de lipídios. Só que ao mesmo tempo eu não posso deixar essa molécula de lipídio diretamente em contato com a água, porque ela é hidrofóbica, ela não vai interagir direito ali entre uma e outra, elas não vão se tolerar. Então, na outra ponta do fosfolipídio, eu vou encontrar essa molécula de fosfato ligada a uma outra substância nitrogenada, o que é uma região polar, logo se dissolve na água e ela consegue manter um contato com a água sem se repelir. Então, é uma estrutura que, por fora, eu vou ter uma parte hidrofílica, que é a parte do fosfato, por dentro também, porque aqui vai ser o exterior da célula, onde é rico em água, e no interior da célula também é rico em água, ao mesmo tempo que tem o interior hidrofóbico, que mantém a célula separada do meio externo em que ela se encontra. Além da gente ter os fosfolipídios nessa dupla camada, nessa bicamada, eu vou ter também as chamadas proteínas, que vão estar presentes em toda a camada de fosfolipídios. Elas permeiam os fosfolipídios, e eu tenho dois tipos, basicamente. As proteínas transmembrana, que atravessam toda a membrana plasmática. Muitas delas formam como se fossem túnelzinhos para passagem de substâncias por ela. E temos também as proteínas periféricas, que ficam só na parte mais externa da membrana. Bom, qual é a função dessas duas substâncias? Como eu falei para ti, a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. Então, algumas coisas muito pequenininhas conseguem atravessar a bicamada de fosfolipídios, como por exemplo, os gases, oxigênio, gás carbônico e até mesmo a molécula de água, porque ela é muito pequenininha. Outras substâncias não conseguem atravessar essa bicamada de fosfolipídios, só que a célula não pode se manter isolada, fechada para o exterior dela. Então, ela precisa que tenha passagens para as coisas que ela precisa trazer para dentro da célula ou jogar para fora. Então, essas passagens serão as proteínas transmembrana, né? Em geral, elas são específicas, então vai ter uma proteína específica para determinada substância que precisa entrar ou sair da célula. E já essas proteínas periféricas, geralmente elas se ligam às substâncias que estão fora da célula e desencadeiam reações na membrana para permitir a abertura desses poros aqui, dessas proteínas transmembranas, ou ativar outras funções celulares. Além disso, a gente pode também, especialmente nas células animais, encontrar na parte externa da membrana plasmática glicídios, ou também chamados de carboidratos, que vão se ligar
tanto a proteínas, formando glicoproteínas, como também se ligando aos lipídios, dessa maneira aqui. Qual é a função desses carboidratos que estão ali? No caso da célula animal, que a gente vai ter a chamada glicocálix, ela vai ter uma função principalmente de identificação celular. Então, cada célula vai ter uma glicocálix específica e cada indivíduo vai ter uma glicocálix específica. Então, por exemplo, a gente percebe bem a ação dessa glicocálix na questão do tipo sanguíneo. Então, uma pessoa que tem sangue A vai ter carboidratos e proteínas específicas na membrana, diferentes daquela que tem sangue do tipo B. Então, isso faz com que o organismo consiga identificar aquela célula. Então, um outro exemplo, quando uma pessoa recebe um transplante de um coração ou de qualquer outro órgão, ela tem que tomar medicamentos anti-rejeição a vida inteira. Por quê? Porque como aquele órgão está vindo de outra pessoa, a glicocálix é diferente da glicocálix das células originais desse indivíduo. Logo, as células de defesa conseguem identificar essas diferenças e podem atacar o tecido que foi transplantado. Outra coisa importante que tu tens que lembrar sobre a estrutura da membrana plasmática é a história do mosaico fluido. O que significa isso? Essas proteínas que estão aqui, elas não são fixas, elas se movem pelo meio dos fosfolipídios. Por isso que a gente diz que é mosaico fluido, porque parece um mosaico, um desenho, né, formado por vários pedacinhos de proteína, e ao mesmo tempo ele é fluido, por quê? Porque ele não é estático, ele se movimenta o tempo todo de acordo com as necessidades da célula. Além de a gente falar da membrana plasmática, que faz toda essa característica de delimitação, proteção e seleção do que entra e sai da célula, a gente também precisa lembrar que algumas células vão ter um envoltório além da membrana plasmática, um envoltório por fora. Já falei aqui um pouquinho da glicocálix, que é característico das células animais, né, essa grande riqueza de glicídios por fora, que vai ajudar na identificação celular, mas nós também temos a questão da parede celular. Várias células, vários reinos de seres vivos têm células revestidas por parede celular. Vamos a eles. As bactérias do reino Monera, elas vão ter parede celular formada de uma substância chamada peptidoglicana. Qual a função da parede celular nas bactérias? Ajudar a delimitar a célula e também uma proteção extra, já que ela é um ser vivo unicelular, bem simples, bem pequenininho. Nós temos também, por exemplo, parede celular nos fungos, no reino fungi. No reino fungi, ela é formada de quitina, que é a mesma substância, o mesmo açúcar que a gente encontra formando o exoesqueleto dos artrópodes. No caso dos fungos, também é função de proteção, mas também ajuda a dar uma sustentação na estrutura fúngica, porque eles são seres vivos, né? Podem ser unicelulares ou pluricelulares, e às vezes precisam formar aquelas estruturas como os cogumelos, que precisam ter um reforço aí na célula para conseguir se manter em pé. E temos ainda as plantas do reino dos vegetais. Elas vão ter parede celular formada de celulose. Então, nas plantas, a mesma coisa que os fungos, além de proteger a célula, dá estrutura para o vegetal. Algumas células de vegetais podem ter, além da celulose enriquecendo a parede celular, elas podem ter também uma outra substância, que é a lignina, que vai dar um reforço a mais nessa parede celular, deixando ela ainda mais endurecida para dar sustentação às plantas. Outra coisa importante que talvez apareça no teu vestibular ou no teu Enem é que as membranas plasmáticas, elas podem ter estruturas acessórias de ligação entre uma membrana e outra. Por exemplo, nas células do tecido epitelial, por exemplo, da pele do tecido que recobre a nossa pele, a gente pode encontrar junções adesivas e também desmossomos. O que são essas estruturas? São proteínas que se ancoram de um lado e de outro de duas membranas plasmáticas próximas para grudar uma célula bem fixamente na outra. Qual o objetivo disso? Bom, a gente está falando de um tecido que reveste o corpo, então ele precisa ter firmeza e coesão para impedir que micro-organismos passem por entre as células. Por isso, essas junções entre uma célula e outra. A gente também encontra isso, por exemplo, em junções semelhantes nas células do intestino. Na célula do intestino humano, lá que reveste o intestino, eu vou precisar também ter junções para impedir que o alimento passe por entre essas substâncias e vá parar em tecidos inferiores. Então, tudo que passa da luz do intestino, do interior do intestino para a corrente sanguínea tem que passar antes pelo meio das células que formam o tecido epitelial. E por último, a gente também tem que lembrar que algumas membranas elas podem ter proeminências, voltinhas, que a gente chama de microvilosidades. Isso no nosso organismo é especialmente encontrado nas células que revestem o nosso intestino internamente.
As microvilosidades, nesse caso, essas voltinhas todas, elas têm a intenção de aumentar a área de contato da membrana plasmática dessas células com o interior do órgão, que é o caso do intestino. Para que isso? Para aumentar o contato com o alimento e, assim, permitir uma maior absorção de nutrientes através dessas células. Por enquanto, era isso que eu tinha para te falar sobre membrana plasmática. Espero que essa aula tenha te ajudado. Se tu tiveres alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Era isso, um beijo para ti.